Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vou falar então sobre o uso da esquizofrenia como desculpa para se fazer merda. Esse vídeo foi prometido para vocês 10 dias atrás. Eu falei, eu vou fazer esse vídeo aqui que vai ser meramente uma introdução ao próximo, e aí não teve próximo, como um monte de playlists que começam e não continuam. Eu me envolvi numa discussão no Facebook e aí um cara falou assim, eu não assisto vídeo teu não, porque você é contestado com argumentos muito bons e você simplesmente ignora. E isso é um grande desrespeito com quem assiste. E eu fiquei bastante chateado porque é verdade. É verdade. Talvez por eu não ver o meu canal como trabalho, e sim como uma válvula de escape, um desabafo, um local para eu falar o que eu penso e desabafar. Eu vou fugindo e vou me escondendo daqueles vídeos que dão trabalho de fazer, que não são prazerosos de fazer. Mas eu sei que não deve ser assim e eu devo lançar um vídeo de respostas a esses bons argumentos que eu recebi, que eu simplesmente ignoro e que eu resolvo na minha cabeça e acabo não publicando. Bom, eu quero deixar... eu vou deixar o link aqui desse vídeo na descrição. E esse vídeo é espetacular porque o Vitor, ao invés dele ler expressões faciais para falar se o cara é esquizofrênico ou não, o que ele faz? Ele chama um especialista da área. E esse especialista ele é impecável no que tange a análise da esquizofrenia e de como os esquizofrênicos que cometem crimes eles devem ser tratados, e de como que a coisa deve ser vista. Eu tenho pouquíssima coisa a adicionar ao trabalho, a declaração que esse cara aqui fez, e eu só quero agregar, como se numa conversa de boteco, alguns pontos que eu me vi conversando com a Lari aqui, por exemplo. Quando a gente fala que, assim, quando alguém faz uma merda dessa e depois ele fala que é esquizofrênico, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. E uma das coisas que eu levei em consideração aqui, eu não duvido que esse cara ele tome remédios, que ele faça tratamentos, que ele tenha de verdade problemas psicológicos, psiquiátricos, nada disso. Agora, especificamente sobre o uso sobre a existência da esquizofrenia, sinceramente esse cara não parece estar em surto psicótico. E existe uma grande diferença, por exemplo, da minha irmã em estado normal, tomando o medicamento dela, e ela no meio de um surto em que ela escuta alucinações, em que ela está extremamente tensa e carregada de muito, muito medo. Os esquizofrênicos dificilmente eles são como os psicopatas que querem atacar, que querem machucar, que querem causar mal para o outro mesmo. Isso é diferente. É diferente de ser sádico, de gostar de ver o outro se ferrando. O esquizofrênico geralmente ele é atormentado. Ele é atormentado por sensações de ser perseguido, de ser sabotado, de ser observado, de ser vigiado, e ele tem medos, se não devidamente medicados, ele tem medo de que coisas ruins aconteçam a ele. Então, quando o esquizofrênico ele se torna agressivo, geralmente é uma agressividade que não tem por natureza querer causar mal ao outro. Repetindo, dificilmente um esquizofrênico, ao se tornar agressivo, ele é agressivo porque ele quer causar mal ao outro. Ele geralmente quer se defender ou impedir que alguma coisa muito ruim aconteça a ele. E quando a gente diz que um esquizofrênico ele é inimputável, não é que ele tem autorização para fazer o que quer que seja de ruim, só porque ele é doente. Significa que, pelo fato de ser doente, pelo fato dele ter essa sensação de ser perseguido, de ser atacado, de ser sabotado, ele pode, por medo, por desespero, por pavor, por desequilíbrio, por falta dessa medicação, ele pode acabar atacando alguém para que nada de ruim aconteça a ele. E seria injusto você culpar uma pessoa que não estava em pleno domínio de suas faculdades mentais por uma coisa que ela não faria se ela não tivesse essa doença. No entanto, isso não significa que essas pessoas elas devam estar soltas e desassistidas.
É por isso que muitas delas são interditadas e elas têm responsáveis acompanhados, orientados por profissionais, dizem se essa pessoa ela pode ficar em convívio com outras pessoas em sociedade ou não. Então, quando uma pessoa ela repetidamente comete atos de agressão, de desrespeito, e depois do acontecido conclui-se que o que levou ela a fazer isso é esquizofrenia, então essa pessoa ela deve ser retirada do convívio das pessoas na sociedade. O tratamento indicado para o esquizofrênico há um bom tempo não é o isolamento, não é se colocando um esquizofrênico num manicômio que ele vai ter o melhor para si. No entanto, alguns casos eles exigem medicação muito alta e sim isolamento social para que esse tipo de coisa aqui não aconteça. Só que esse tratamento, esse comportamento desse cara, ele não tem nenhum elemento que eu consiga identificar. E eu, Fausto, leigo, tá? Pelo amor de Deus, não sou médico nem psiquiatra. Eu só lido com esquizofrenia aí pelo menos há uns 20 anos dentro da minha casa, dentro da minha família. Não existem elementos aqui em que eu olho para esse cara e é até bom que esfriou. A gente esquece muito rápido, né? Na internet a gente se indigna muito rápido e esquece de tudo muito rápido. 10 dias depois as pessoas já não estão mais passionais em relação a isso. Isso passou. Isso teve seus efeitos, teve suas consequências e passou. Agora, de maneira menos passional, menos indignada, menos querendo que esse cara sofra, a gente analisa e tenta enxergar comportamentos dele e não tem aqui um comportamento de alguém que se sente ameaçado, que se sente atacado, sabotado, que acha que alguma coisa, algum mal iminente pode acontecer com ele e que, portanto, ele quer impedir, evitar que isso aconteça. Uma vez eu trombei na rua com um esquizofrênico em surto paranoide e esse cara ele realmente estava em vias de me agredir porque ele olhou para mim e ele enxergou em mim alguém que poderia fazer mal para ele. E quando ele me acusou de querer matá-lo, eu falei, não, o cara que quer te matar tá atrás daquela árvore ali, ó, corre pro outro lado, e o cara correu. Eu jamais teria essa iniciativa de falar isso dessa forma e no momento em que eu não poderia resolver o problema do cara, no momento em que eu não conseguiria contê-lo por incapacidade física de fazer. Fiz o melhor para a sociedade? Não, o melhor para a sociedade seria que eu chamasse a polícia, que eu chamasse a agente de saúde, que a gente mobilizasse essa pessoa e desse a ela os medicamentos que ela precisava para se acalmar. Que a gente encontrasse a família, embora duvido que ali tivesse por se tratar de um morador de rua. É engraçado porque desde pequeno, quando a gente é pequeno, a gente fala assim, nossa, o mendigo lá falando sozinho, e aí a gente tende a ser orientado, a gente tende a ser levado a pensar, ou então a gente chega a essa conclusão sozinho, que a pessoa que mora na rua ela não tem com quem conversar, e por não ter com quem conversar e por ser sozinha, ela começa a conversar sozinha. É como se o morar na rua e não ter amigos e ser mendigo te levasse à loucura, e geralmente é ao contrário. Geralmente você tem a esquizofrenia sendo aflorada, você não tem familiares para acolher essa pessoa, você não tem o Estado ou a sociedade, porque a gente culpa muito o Estado por coisas que a gente poderia fazer e também não faz, como sociedade, né, como comunidade, pelo fato da sociedade não identificar as necessidades dessa pessoa e não medicá-la e não dar a ela oportunidades de conviver em sociedade, ela acaba sendo marginalizada e parando na rua. E aí vai morar na rua sem tomar os remédios. E como o morador de rua é invisível, quando ele começa a conversar sozinho, quando ele começa a se sentir perseguido e atacado, as pessoas falam, não, isso daí é vibe de mendigo mesmo, o cara deve ter usado droga. E às vezes nem é droga, às vezes é esquizofrenia pura, que faz com que a pessoa fique falando sozinha, negligencie a própria higiene. É muita inocência da nossa parte achar que as pessoas moram na rua e são marginalizadas da sociedade porque elas querem. Aí você fala, então toma um remédio. A pessoa fala que não. Tá vendo? Eu ofereci. Não, mas o oferecer o remédio para o medicamento vai além de falar assim, isso aqui né? Precisa ter
mais profissionalismo nessa persuasão e nesse convencimento da necessidade do tratamento dele. É que a gente não presta atenção naquilo que não nos interessa. Eu não fiz o melhor para a sociedade, mas o meu problema ali, eu resolvi. Uma pessoa muito mais forte do que eu, num estado muito agressivo, de alerta e de medo, ele olhou para mim e me acusou de querer fazer mal a ele, de querer matá-lo. E eu falei, não, a pessoa que quer te matar, ela tá atrás daquela árvore ali, vai pro outro lado. A gente tem elementos assim paranoides no comportamento desse cara. O que me parece não é uma pessoa que tem uma visão distorcida da realidade, ou que enxerga a presença, ou que escuta a presença de outras pessoas, ou que está influenciado por outros medos para reagir para reagir de forma alienada contra alguém. Me parece uma pessoa bem focada aqui. Uma pessoa bem focada no sentido de quanto você ganha no seu emprego. Eu sei quanto ganham pessoas que fazem o trabalho que você faz, e é muito pouco, e eu estou numa posição muito superior à sua. A capacidade argumentativa dele, que embora embasada em nada, embora seja uma pessoa de conceitos estúpidos, ela tem uma linha de raciocínio muito coerente, e isso não casa muito com o comportamento do esquizofrênico em surto. Então, a probabilidade de você trombar com um esquizofrênico não medicado que seja agressivo, dificilmente você vai conseguir raciocinar com ele. Quando ele falou, quando esse cara aqui ele fala, mas foi seu pai que te deu ou você que trabalhou? O cara ele quebra, o agressor, ele trava, porque ele fala assim, pra caramba, trabalhei pra caramba, como se ele tivesse por um bom tempo buscado um argumento que não ficasse feio para ele. Você tem um constrangimento muito grande, uma coisa que jamais aconteceria com um esquizofrênico em surto. Eu não quero aqui me propor a saber mais sobre linguagem corporal do que o Victor, que é especialista, ou do que esse cara aqui, que é um profissional da área e que fala com maestria a respeito da doença. O ponto quando você diz que uma pessoa ela tem o direito de fazer merda e não se desculpar e não sofrer punição, por quê? Porque ela tem depressão ou porque ela tem esquizofrenia, você causa um desserviço muito grande às pessoas que sofrem de verdade dessa doença. Por quê? Porque a sociedade ela passa a ver o esquizofrênico e o deprimido como pessoas que fazem merda. Então, da próxima vez que eu disser pro meu vizinho, então, eu mudei pra cá, pra Aracaju, no começo do ano, minha irmã tem esquizofrenia, o cara vai falar, puta que pariu, esquizofrenia. Então, é aquela doença lá que faz você escrachar motoboy, não é? Nossa, velho. Deixa sua irmã longe de mim, hein? Você percebe o quanto isso pode ser nocivo, o quanto isso pode ser venenoso e prejudicial para as pessoas que têm esse problema de verdade. Então, porque a pessoa que é leiga, a pessoa que não se interessa, ninguém é obrigado a saber sobre todas as doenças mentais. Ninguém é obrigado a saber como se comporta cada paciente com cada patologia, medicado ou não, em que momento, em que estágio do desenvolvimento da doença. Ninguém é obrigado a isso. A gente vai trombando e vai fazendo associações. Então, quantas vezes eu vou apresentar a minha irmã agora e a pessoa vai falar, puta, é aquela doença que faz você ser escroto com motoboy, não é? Eu vi o cara esquizofrênico lá, o que ele faz. Entende? Quando na verdade a gente precisaria de uma outra abordagem e dizer, estudar a doença e ver quais são as limitações de uma pessoa esquizofrênica, como que a gente consegue inserir na nossa sociedade, como que a gente consegue superar as dificuldades dela para haver um convívio respeitoso e para que a pessoa tenha o mínimo que ela pode, que ela precisa receber da sociedade para que ela passe por essa vida, por essa existência da maneira menos sofrida possível, já que a doença em si já é uma coisa que causa muito sofrimento. Então, se a gente ficar causando ruído, se a gente ficar causando poluição com isso, a gente torna a vida dessas pessoas ainda mais difícil e ainda encontra desculpas para que pessoas que cometeram atos nojentos, repudiosos, eles
simplesmente possam passar por isso ilesos, sem pagar por isso, ou sem se retratarem, ou sem sequer se desculparem. Qual o problema que a nossa sociedade tem em pedir desculpa e falar: eu estava num dia péssimo e fui injusto e fiz merda? Quantas desculpas as pessoas utilizam antes de finalmente admitirem que cometeram um erro e pedirem desculpas? Então, eu acho que essa pessoa que cometeu o erro, ela não precisa ser massacrada dessa forma, mas como eu mencionei num outro vídeo, que a nossa sociedade está de fato em transformação. Esse vídeo aqui, eu me orgulho muito de ter feito, porque de verdade eu acho que a gente está passando por uma fase de transição em que esse tipo de comportamento ele não é mais tolerado, e as pessoas elas sofrem as consequências pelo que elas fazem, de maneira que a nossa cultura que é escravocrata e que dava direito a algumas pessoas se sentirem humanamente superiores às outras e humilhá-las de forma dessa forma que hoje ainda acontece, isso sendo repudiado por toda a sociedade tende a mudar. Eu acredito que isso vai acontecer. Vai demorar? Sim. Estaremos aqui para ver um Brasil completamente transformado? Infelizmente talvez não, mas seguimos acreditando. Bom, do fundo do coração, espero que seja útil. Eu tenho um vídeo que eu estou enrolando muito com a Lari sobre como é para ela ter convivido com a minha irmã por 6 meses e o que ela aprendeu durante esse tempo, quais foram as partes difíceis dessa trajetória. Tenham paciência, isso deve sair em breve. Será muito bom, principalmente para os familiares que acham que não podem se casar, que acham que não podem se envolver porque são cuidadores de um esquizofrênico. Eu converso com médicos e é muito comum você perceber o quanto cuidadores esquizofrênicos acabam adoecendo por não saberem lidar com seus entes queridos e por não conseguirem conciliar uma vida pessoal, afetiva, por não conseguirem construir suas próprias famílias pelas limitações que o esquizofrênico lhe impõe. Falaremos sobre isso em breve. Espero que essa conversa seja útil. Eu não estou aqui para lacrar, não estou aqui para... Se eu fizesse vídeos de falar mal dos outros, aí eu teria muito mais visualizações. Eu prefiro ter meia dúzia de visualizações de pessoas que se sentem reconfortadas com a minha maneira de enxergar o mundo, do que simplesmente me tornar popular. Esse não é o objetivo, nunca foi do canal e nunca será. Tenha uma boa semana e até a próxima.